Muito bem, agora que a gravação já vai tendo início, nós vamos formalmente dar início ao nosso encontro de hoje, 28 de agosto, segunda-feira, prosseguindo o nosso estudo da mediunidade através da apostila número 1 da Federação Espírita Brasileira. Que todos vocês estejam muito bem dispostos, onde quer que vocês estejam. Sugiro que tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada a benefício de cada um e dos familiares, porque só na outra semana que nós faremos isto novamente, né? Então, a quantidade de água pode ser um pouquinho maior do que em outras situações. Nós vamos, então, buscar a oração para darmos início ao nosso estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos todos. Senhor Jesus, aqui vamos nós como uma família interessada no estudo deste tema tão lindo, tão amplo e que diz respeito à vida humana desde sempre na Terra, a mediunidade. E nós, Jesus, gostaríamos de solicitar que todos tenhamos a melhor assistência espiritual enquanto estamos reunidos. Que nós tenhamos nossos guias e protetores na nossa vizinhança, nos ajudando em todos os sentidos, e nós, Senhor, que formamos como que uma verdadeira equipe de trabalho, que no decorrer dos minutos em que vamos nos enfronhando no tema da noite, a nossa postura seja de fraternidade, no sentido de uma doação fluídica, entrelaçando-nos todos, abraçando-nos com a espiritualidade mais linda em teu sagrado nome, para que esta equipe que formamos todas as segundas-feiras, hoje novamente, ela também se consagre ao bem-estar dos doentes, dos necessitados, dos aflitos no mundo inteiro, de tal maneira que fluidos vitais, moléculas sadias, vibrações, pensamentos, energias, tudo que venha de nós seja útil na medida que os teus emissários tudo isto possam recolher e oferecer àqueles todos espalhados pelo mundo que tanto necessitam de cura, de paz, esperança. E sendo assim, Jesus, que todos esses minutos de estudos sejam também de muita alegria e de muita dedicação a todos os outros que não estejam fazendo parte agora do nosso grupo de estudo da mediunidade. Que as águas que vamos separando, elas sejam fluidificadas a benefício nosso e de todo mundo à nossa volta. Agradecidos, nós vamos dando início ao estudo da noite. Obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem. Então, queridos,
eu lembro que nós devemos deixar, não é, os microfones como que no modo silencioso, e a página que vamos ver hoje é aquela a partir da de número 27. Então, por favor, busquem a apostila e vamos em frente. Combinado? Então, vejam lá. Reparem o título, lembrando que das últimas vezes nós vimos algo sobre a história da humanidade, no sentido da mediunidade nela, né? Então, seguimos. Mediunidade metapsíquica e parapsicologia. E aí os autores vão fazer algumas comparações com dois outros termos que têm a ver com os fenômenos psíquicos e que foram utilizados até depois do espiritismo ter surgido através de Allan Kardec no mundo, né? Metapsíquica veio com Charles Richer e a parapsicologia com Heine e com outros autores. Então, vamos nos situar, né, para sabermos bem com o que nós estamos lidando, né? Mas o nosso termo básico é a mediunidade, porque é o mais simples, é o mais útil, é o mais conhecido e é o que nós utilizamos no dia a dia. Então vejam que interessante o texto nos informa. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, que significa alma ou espírito, estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Para a doutrina espírita, tais fenômenos, considerados naturais, são de duas categorias: os mediúnicos e os anímicos. São chamados fenômenos de emancipação da alma, os anímicos. Os primeiros são intermediados pelos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos: videntes, psicógrafos, audientes, musicistas, de cura, etc. A prática mediúnica é denominada mediunismo, como um sinônimo, né, que tem a ver com as nossas questões das reuniões mediúnicas. Na segunda categoria, ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos, do grego ânima, alma, ou mais propriamente, de emancipação da alma. Então, lembrando sempre essa divisão bem simples: fenômenos psíquicos ou são fenômenos mediúnicos ou anímicos. Pois bem, são produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário ou intérprete do pensamento dos espíritos. Partindo-se do princípio que todo ser humano é médium, em algum grau, mesmo que algo muito tímido, né? O espírito André Luiz assim conceitua animismo, ou prática dos fenômenos anímicos.
é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. E mais, temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência numa demonstração que o corpo espiritual ou perispírito pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Muito bem, tudo muito simples aí, são divisões em apenas duas partes. E nós já vimos um pouco isto naquela apostila que já concluímos, e agora nós vamos retomando, claro, pela própria importância que isto tem. A metapsíquica, ou metapsiquismo, indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas, sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas, por exemplo, criptestesia. Logo vamos ver o que é isto. A parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos, usualmente inexplicados, para a psicologia. Por isso, o termo como algo em paralelo, para psicologia, como se fossem fenômenos diferentes dos naturais. Mas é claro que tudo que a parapsicologia estuda, ou quase tudo, tem relação com aquilo que nós, no Espiritismo, de uma maneira muito mais clara, muito mais objetiva, estudamos como fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, por exemplo, a telepatia. Todo mundo pode estudar esse fenômeno. Os metapsiquistas, os parapsicólogos, os próprios psicólogos e os espíritas. Então, a ideia da telepatia como uma transmissão que permite o contato entre dois encarnados fisicamente distantes entre si é um fenômeno anímico. E sendo um fenômeno anímico, é um fenômeno humano. Mas ele não é mediúnico. Fenômeno mediúnico é outra coisa. Só que ambos são importantes, porque todos eles dizem respeito à condição humana. Então, nós, espíritas, temos que conhecer um pouquinho de tudo isto, né? Para nos situarmos muito bem em qualquer um dos dois contextos, dos dois tipos de fenômenos. Lembrando que a alma, o espírito do encarnado, está como que por trás de tudo isto. Está na essência dos dois tipos de fenômenos, não é? Então, vejam lá, a metapsíquica foi fundada por Charles Richet. Reparem que ele é pós-Kardec. De tal maneira que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857 e Allan Kardec desencarnou em 1869, no 31 de março. Então, alguns anos depois, né, Richet nasceu e desencarna em 1935. Ele é um médico francês,
Prêmio Nobel de Medicina de 1913, uma figura extraordinária, e que naquela altura ele trabalhou em biologia, em medicina, em termos da descoberta de macrófagos, como uma célula ligada às defesas do organismo. Por isso ele ganhou o Prêmio Nobel. E depois desta fase é que ele vai se inteirando pelos fenômenos psíquicos. Ele, assim, demorou bastante a conhecer o Espiritismo e a aceitar os seus conteúdos. Mas, para o final da sua vida, ele então reconheceu todo o trabalho de Allan Kardec e o seu tratado de metapsíquica analisa os fenômenos como um todo, mas com uma visão de um profissional de saúde, de um médico notável que se notabilizou por questões da medicina mesmo, como eu comentei com vocês. Então, vejam isso. Como conclusão dos seus estudos com médiums e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra O Tratado de Metapsíquica. Richer definiu a metapsíquica como ciência que tem objeto, a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Porque ele, durante muito tempo, como eu havia comentado, ele não reconhecia os espíritos desencarnados como que funcionando por trás desses fenômenos. Ele queria encontrar as causas dentro da mente humana dos protagonistas encarnados. Por isso que ele demorou um tempinho para trabalhar a questão da influência dos desencarnados no plano físico e eles desencarnados por trás da fenomenologia curiosa daquelas muitas manifestações que tanto lhe chamavam a atenção. Seguindo adiante, classificou os fenômenos psíquicos, melhor, metapsíquicos, com base no estudo da mediunidade em metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva, tendo como referência, respectivamente, já mais para adiante, a mediunidade de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes da proposta espírita de Allan Kardec. A metapsíquica subjetiva abrange os fenômenos telecinéticos, palavra derivada de telecinesia, do grego tele e cinese, mover, à distância. Significa a capacidade de mover fisicamente um objeto com a força da mente humana, fazendo-o levitar, mover-se ou apenas ser abalado pela mente do encarnado. Esses tipos de fenômenos metapsíquicos são denominados pela parapsicologia como fenômenos TK, de telecineses, ou PK, de psicocineses. Para Richer e seguidores, a telecinesia é possível porque o indivíduo mobiliza de maneira inconsciente energias fisiológicas, o tal fluido vital, do duplo etérico que todo encarnado tem, que impregnam um determinado objeto, movendo. A telecinese seria uma exteriorização
do psiquismo inconsciente. Reparem que ele estudou muito para pesquisar essa área, quando o próprio espiritismo ainda era completamente desconhecido na França, na Europa e no mundo. As mesas girantes tiveram um papel aí também, porque elas se moviam, e elas se moviam sem a participação, o toque das pessoas no entorno delas, as mesas. Daí a pesquisa de algo que era movimentado pela mente daqueles encarnados. Alguns aspectos mais para uma ideia de uma pequena parte de cultura histórica sobre esses fenômenos, nós vamos ver quando o texto nos diz: atualmente, a telecinesia é estudada de acordo com a metodologia científica, de forma que parapsicólogos e cientistas já obtiveram alguns bons resultados, como os estudos realizados na antiga União Soviética com a dona de casa russa, chamada Nina Kulagina, que durante muitas décadas foi estudada e testada por vários parapsicólogos e cientistas em geral, os quais concluíram que ela realmente possuía essa faculdade, além de outros poderes paranormais, como clarividência, por exemplo. Nos estudos registraram que quando Nina realizava telecinese, ela passava por mudanças físicas extremamente aceleradas e alteradas dos batimentos cardíacos. Chegava a 240 batimentos por minuto. Ondas cerebrais e campo eletromagnético. E eles, naquela época, usavam os instrumentos de detecção destas coisas que existiam naqueles tempos. Né? Aqui vale uma ressalva de médico. Né? 240 batimentos por minuto, salvo o melhor juízo, não é nem uma taquicardia sinusal simples. Essa é uma frequência de uma taquiarritmia. E tudo isso é delicado. Não se preocupem, os médiuns aqui, porque ninguém vai ter frequências tão altas. Mas, para certos fenômenos e suas pesquisas com médiuns, é importante levar em consideração a saúde humana de cada um, especialmente a saúde cardiovascular. Por quê? Porque se há uma taquicardia, mesmo que seja a metade desse valor, 120 batimentos por minuto, se uma pessoa tem hipertensão, se uma pessoa tem doença coronária e o fenômeno psíquico, seja ele anímico ou mediúnico, é capaz de taquicardizá-lo, isto pode ser um problema. Mas, de regra geral, não se preocupem, porque há todo um controle fisiológico para que não aconteça nada que seja capaz de gerar uma dificuldade médica para um médium qualquer. Fica a observação. Ondas cerebrais em função do eletroencefalograma, que existe há muito tempo e que é uma forma de se pesquisar questões bem interessantes ligadas também ao psiquismo humano. Enfim, em 1990, enquanto ela realizava uma suposta demonstração telecinética, acabou morrendo
por ataque cardíaco. Ou seja, o que eu acabei de colocar como uma ressalva, provavelmente foi o que aconteceu com ela. A falta de preparo da equipe, a falta de elementos de monitorização cardiovascular pode ter exatamente gerado uma taquicardia mais simples, evoluindo para uma taquicardia, uma arritmia complexa, até fibrilação ventricular e óbito. Fora a ideia de que ela possa ter tido, o que parece aqui pelo texto, uma morte súbita cardíaca por infarto do miocárdio. Então, nessa área, há de se ter certos cuidados. A metapsíquica objetiva, amigos, refere-se a uma classe de fenômenos denominados criptestesia, termo criado pelo próprio Richer para especificar o conhecimento que algumas pessoas obtêm de acontecimentos ou fatos presentes e futuros por intermédio de uma percepção paranormal, isto é, sem a ação dos órgãos dos sentidos. Ou seja, poderíamos dizer que é uma percepção extrasensorial, de algo ou de uma maneira que não tem a ver com os órgãos dos sentidos habituais da natureza humana, de todo mundo. Nessas condições, a pessoa estaria sob efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficientemente explicados pela ciência. A metapsíquica objetiva é nomeada de parapsicologia ou pela parapsicologia como percepção extrasensorial, expressão cunhada por Heine, que eu havia citado antes. Ele é como um pai da parapsicologia, professor da Duke University, estado de Virgínia, nos Estados Unidos da América, e fundador da parapsicologia. No século XX, ela surge, também conhecida como pesquisa psi. A parapsicologia, do grego para, além de, psique, alma, espírito, mente, essência, mais logos, estudo, ciência. Significa literalmente o estudo do que está além da psique humana, viabilizado por indivíduos popularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. Como vocês sabem, inclusive em língua inglesa, médiuns ou psiquistas americanos, europeus, eles não são chamados de médiuns, são chamados de psychic. E muitas vezes até eles atendem consultas, né, dentro de um comércio que eles estabelecem vendendo a sua capacidade aparente de perscrutarem o futuro das pessoas. Isso tem analogia com a mediunidade, mas tem mais a ver com os fenômenos anímicos, de percepções extrasensoriais. Pois bem, seguindo adiante um pouquinho, a experimentação científica de tais fenômenos paranormais teve início nos Estados Unidos em 1927, quando o professor Heine fundou o Instituto de Parapsicologia da tal Universidade de Duke, hoje Instituto Parapsicológico de Durham. A parapsicologia é o campo da psicologia que investiga todos os fenômenos psicológicos
que aparentemente não podem ser explicados em termos de leis ou princípios científicos naturais, ou diria conhecidos até então. Porque naturais, eles são todos. Porque fica, então, uma impressão equivocada de que esta fenomenologia ela poderia ser chamada de sobrenatural. E nada disso é sobrenatural. Pois bem, a parapsicologia inclui o estudo e investigação da clarividência, da telepatia, transes, telecinese, mediunismo, poltergeist, que é um tipo de fenômeno mediúnico de efeitos físicos. A finalidade dos parapsicólogos é colocar esses fenômenos no âmbito das leis naturais, ampliando, se necessário, as fronteiras destas últimas, as naturais. Seguindo mais um pouquinho adiante, nesse sentido, Heine apresentou a seguinte classificação, considerada fundamental para o estudo e pesquisa do assunto. Isto tudo é para que nós tenhamos uma ideia do que a ciência humana comum procurou objetivamente desenvolver, classificar, pesquisar, para que tantas coisas inusitadas, diferentes, né, pudessem ser devidamente conhecidas. Exatamente para que todo mundo pudesse considerá-las fenômenos naturais. Então, vamos ver a classificação, vamos estudar um pouquinho como sendo algo da parapsicologia. Fenômenos psicocinéticos, PK, psicocineses ou TK, telecineses, assim caracterizados por ações diretas do sensitivo no meio ambiente. Se estas ações produzem grandes efeitos percebidos pelos circunstantes, diz-se macro-PK. As ações menores, de pouco impacto ambiental, recebem o nome de micro-PK. São fenômenos psicocinéticos, o quê? Dessa lista, 2 pontos. A telepatia, transmissão mental de pensamentos e emoções. Essa é uma questão linda. E se hoje, já há tanto tempo, tudo isso ainda é algo da vida comum das pessoas, né? Estas coisas são passíveis de desenvolvimento. E a telepatia, na verdade, ela é menos comum porque estamos todos encarnados. E o cérebro humano, a biologia do indivíduo, ela é de uma densidade muito grande. Então, como esses fenômenos têm origem na alma, na mente humana, o corpo serve de limitação e bloqueia. Mas a ideia qual é? Tudo isto é passível de desenvolvimento, porque a boa utilização de todos esses fenômenos pode contribuir para aspectos benéficos para as pessoas, a sociedade, e é mesmo algo a se estudar, buscando-se isto. Então, aqueles que têm uma boa condição de agir telepaticamente, comunicando-se com outros desse modo, tanto quanto percebendo
os pensamentos alheios, por vezes de pessoas muito distantes deles, tudo isto é algo positivo, benéfico, porque é uma expressão natural da mente humana, de faculdades humanas. E tudo isto, com o tempo, na medida em que nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais adiantados, tudo isto só haverá de ampliar-se. Até que, no mundo espiritual, estaremos todos nos comunicando telepaticamente. Enfim, porque no mundo espiritual não teremos o corpo denso, dificultando a transmissão das ondas eletromagnéticas que caracterizam o pensamento humano. Muito bem, então, e tem a telepatia, transmissão mental de pensamentos e emoções. E tem B, clarividência, visualização mental de coisas, acontecimentos, cenas e pessoas do mundo físico, através de um corpo opaco ou à distância. Seria o equivalente à dupla vista da classificação espírita. E o item C, ligado à audição, a clareaudiência, percepção de sons, ruídos, frases, músicas, vozes provenientes do plano físico ou do extrafísico, que é o mundo espiritual, não percebidos pelas demais pessoas. Item D, precognição, a previsão de acontecimentos futuros, uma espécie de presciência. Item E, retrognição, relatos de acontecimentos ocorridos no passado, desconhecidos do sensitivo. Item F, psicocinesia, ação mental sobre objetos materiais localizados no plano físico, movimentando-os ou produzindo os efeitos, inclusive alterações de forma. Pois bem, vejam quantas coisas. Tudo isso é humano, tudo isso em parte é espiritual, tudo isso é passível de desenvolvimento, tudo isto deve ser, quando pertinente, né, objeto de estudo, de análise, de reflexões, de entendimento. Até em relação aos médicos, porque muitas vezes os pacientes com transtornos mentais, eles têm em torno de si certas expressões que não são usuais. E se os colegas médicos não conhecem certos detalhes como nós estamos estudando, eles vão considerar pessoas comuns apenas com essas facilidades psíquicas como doentes mentais ou transtornados mentais. E um rótulo desse inadequado pode trazer dificuldades para toda uma existência de uma pessoa. Enfim, sigamos como que mais um pouquinho e vamos então até o final deste tema número 2. Fenômenos extrasensoriais, que se encontram divididos em 3 tipos: psigama, psicapa, psiteta. O psigama, telepatia, clarividência, clareaudiência, xenoglossia. Vejam a relação com que nós já vimos na área da mediunidade, incluindo exatamente as mesmas expressões. Psicapa
levitação e ou transporte de objetos e pessoas. Psiteta, que são os fenômenos mediúnicos propriamente ditos. Ou seja, há uma outra classificação que outro, em qualquer lugar do mundo, possa utilizar, mas nós, por razões óbvias, preferimos a classificação tão objetiva, tão simples, compreensível para todo mundo, que é a classificação em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Tudo que nós precisamos está devidamente estudado por lá. Agora, vocês podem ouvir falar num filme qualquer, num trabalho de pesquisa, numa área vamos dizer, da parapsicologia, psicologia, esses termos diferentes. É só nós sabermos que eles existem e, na dúvida, irmos aonde possa ser uma boa fonte de pesquisa e vamos poder dizer, não, olha, psiteta é que são os fenômenos que nós mais nos detemos. Seguindo, em síntese, para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados de dois tipos. Isto é, para sempre, anímicos e mediúnicos. E, frequentemente, os protagonistas de uma coisa, frequentemente também o são da outra. Os primeiros, assim denominados por Alexandre Aksakov, diplomata e filósofo russo, que, ao se apropriar da expressão ânima, alma, designa os fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana de anímicos, os quais o codificador preferiu chamar de fenômenos de emancipação da alma. Os segundos, originalmente designados por Allan Kardec, indicam a faculdade inerente às pessoas que se comunicarem com os seres extracorpóreos, os mediúnicos. Para o Espiritismo, os fenômenos mediúnicos podem apresentar duas formas de manifestação: efeitos físicos, que revelam ações de impacto no meio ambiente, e efeitos intelectuais, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual. Fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais, todos eles mediúnicos. Contudo, importa assinalar a prática espírita, manifestada na forma do mediunismo e do animismo, fundamenta-se necessariamente nos parâmetros de moralidade expressos no Evangelho de Jesus. Muito bem. Vejam a lembrança aqui ao final do texto. Porque, às vezes, estudando a visão de cientistas muito preparados, muito dedicados, né? Como foram Heine, como Aksakov, como Charles Richer, pode ficar uma ideia de algo, de uma visão, abordagem meramente científica. E nós, espíritas, não podemos jamais nos afastarmos de qualquer prática, de qualquer fenomenologia dessas, no sentido do Evangelho do Mestre, que nos propõe o amor fraterno universal. Então, meus amigos, temos uns minutinhos para eventuais dúvidas, perguntas de vocês, claro, que sobre
a temática de hoje. Tá bem? Doutor Então, Sérgio, hoje boa vamos noite a todos. boa noite. Já que o senhor abriu para as perguntas, eu gostaria de saber, na prática, qual a diferença efetiva entre o vidente e o clarividente. Há uma ideia, por exemplo, se você tem um médium, ele pode se desdobrar e ele pode ir ao Egito hoje e descrever para mim o que ele lê numa face da pirâmide, em hieróglifos. Tanto quanto ele pode ampliar isto e estar no Egito como que há 5.000 anos atrás. Então, ele pode viajar no espaço, ele pode viajar no tempo, ele pode viajar em ambos, numa curva espaço-tempo, e ele está agora vivendo uma atividade, vamos dizer, anímica. Outra história é ele, sem sair de casa, ou estando num trabalho de assistência espiritual, ele descrever o contexto de espíritos desencarnados em torno de um paciente em surto esquizofrênico. São aspectos diferentes. Um deles é anímico, tão somente. O outro é mediúnico. E o vidente seria o mediúnico Seria. e o clarividente seria o anímico? Seria. Entendi. Tá Qualquer bem. hora vamos fazer isso tudo, viu, Sérgio? Ok. Obrigado, então. De nada, meu amigo. Doutor Sérgio, boa noite a todos. Tem um fenômeno muito interessante, que inclusive o Divaldo Franco atestou, eu salvo engano, final da década de 80 e início da década de 90, do Sai Baba, eu acho que é na Índia, onde ele faz manipulações, né? E curioso que isso é tudo gravado, né, nos vídeos, e cria objetos, né? Então é um fenômeno assim, bem instigante, muito curioso. E ali certamente tem o domínio, né, de criar coisas, é uma coisa bem interessante. Ali é mais um fenômeno anímico do que mediúnico, né, já que ele está criando, seria isso? Seria, seria. A fenomenologia essa é totalmente dependente do que o encarnado faz manipulando os fluidos da natureza. Tanto os seus fluidos, não é, que fazem parte do seu duplo etérico, como também fluidos ectoplasmáticos da natureza. Porque não são só os humanos que têm duplo etérico e, portanto, ectoplasma. Então, os mamíferos todos têm. Se eu quiser lembrar com vocês de algo, os vinhedos e os trigais. Eu posso ir a eles e movimentar fluidos vitais ectoplasmáticos da natureza vegetal. Isso já foi feito. E esses elementos, eles também podem ser utilizáveis para a saúde humana, envolvendo ectoplasmia, que não necessariamente vem do próprio ectoplasma do terapeuta, do médium, vamos chamar médium de cura, ou aparentemente médium de cura. Há que se ter muito cuidado aí.
muito cuidado, porque existem fenômenos que são autênticos, mas existem fenômenos que são aparentes, né, por um desejo de alguém, em qualquer lugar do mundo, espírita ou não espírita, de apresentar fenômenos para chamar a atenção para si. Então, partindo-se do princípio que são casos autênticos, originais, é uma fenomenologia muito interessante. Deixa eu contar um aspecto. Eu me lembro muito bem, minha mãe, eu já contei isto para o grupo mais antigo em algum momento. Minha mãe tinha uma dor abdominal que nenhum médico sabia o que era. Era num tempo em que não havia ultrassonografia, ressonância, tomografia, então tudo era mais difícil. E aquelas dores não aliviavam com nada. Ela soube de um médium na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, que mantinha reuniões de materializações voltadas para tratamento de pessoas. Ela me chamou e fomos de ônibus para Caratinga para que ela recebesse ajuda. Quando ela deita na maca para ser atendida, quando eu entro com ela, já havia um espírito materializado que usava um turbante, uma pedra bonita por sobre, na frente do turbante, indiano, um médico indiano materializado. Ele me cumprimentou, como que se me conhecesse. Conversamos um pouquinho, e aí, simplesmente, quando a minha mãe estava já deitadinha, ele introduz a mão que eu via, que era a mão materializada, dentro do abdômen da minha mãe. Minha mãe leva um susto, ele mexe lá dentro como à procura de algo, e em seguida ele retira com a mão fechada e me mostra. E havia uma espécie de um coágulo. Não era tão pequeno. E aí ele meio que me oferece aquilo. Eu falei, obrigado. Aí ele coloca numa espécie de uma bandeja de alumínio, né, que estava ligado ao trabalho, e aquilo fica ali. A minha mãe leva um susto porque a mão entrou mesmo no abdômen. Aí depois ele passa a mão materializada sobre o abdômen, cria uma cicatriz, fecha o abdômen, ela fica ali mais um pouquinho. Quando ela se assusta, ele coloca a mão esquerda sobre a fronte dela para que ela se acalmasse, termina o procedimento, e aí ela se levanta e fica um pouquinho na instituição até que as coisas terminassem, não só para ela, mas para todos que foram lá receber aquela ajuda. Então, existem muitas questões interessantes aí, mas são fenômenos inusitados, incomuns. Médiuns para isto são muito raros, especialmente médiuns idôneos, que são os que verdadeiramente interessam para a sociedade. Tá certo, Tavares? Muito obrigado pela sua dúvida, pela sua lembrança. Então, estou vendo todo mundo. Estou vendo a Cristina, a Mônica, a Luciana. Chegou tarde, né, Luciana?
Muito bem. A Márcia, a Rose, o Carlos Gomes. Alguém desejando sobre o nosso tema, né? Que é essa classificação interessante, né? É bacana nós fazermos com os autores, claro, essas analogias entre os fenômenos, mas nós nunca vamos nos comunicar dizendo, olha, aquela pessoa é psiteta. Nós não vamos dizer, utilizar essa nomenclatura, mas é importante que os espíritas saibam, pelo menos, que elas existem. E qualquer coisa, esquecendo delas, nós podemos consultar isso até pelo Google. Tudo está Doutor, muito à disposição. doutor Sérgio, boa noite. Oi, Priscila. Boa noite, Tudo doutora. bom? Eu fiquei com a dúvida, na mediunidade, no espiritismo, a gente treina, né, para poder melhorar e ficar cada vez assim, enfim, ter uma mediunidade melhor. Nessas questões também seria indicado o treinamento? Eu fiquei com essa dúvida pela questão da mulher que o senhor falou, que teve uma arritmia e tudo, pela telecinesia. Seria o indicado também treinamento dessas questões? Mais questões, Priscila? Do mais voltado para o animismo. Tipo, telecinesia hoje seria indicado treinar isso ou não, por exemplo? Olha, Priscila, muito interessante a sua dúvida. O que acontece? Os fenômenos que mais nos importam, no sentido, assim, de pensarmos o que é mais útil para a humanidade, para a sociedade, para a vida humana, são os fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque através deles nós temos os dois grandes e principais aspectos. Reuniões mediúnicas sérias que tragam benefício a encarnados e desencarnados. Encarnados sendo obsidiados ou influenciados negativamente, gerando sofrimento, desconforto. Então, talvez o aspecto mais relevante seja o auxílio aos desencarnados, como mediunidade. Por outro lado, o outro grande aspecto é a presença dos benfeitores cuidando de encarnados e desencarnados e, ao mesmo tempo, instruindo a humanidade. E aí as manifestações psicográficas, psicofônicas gravadas, registradas, elas poderão, como tem acontecido, gerar conteúdos de reflexões, conteúdos benéficos de iluminação, como aconteceu durante a própria elaboração da doutrina espírita. Então, as mensagens contidas nos livros de Kardec, não é? A grande maioria são mensagens de instrução. Mas você vai ver, por exemplo, em O Céu e o Inferno e Obras Póstumas, e na Revista Espírita, toda ela, você vai ver inúmeras mensagens escritas de sofredores que foram ajudados naquela altura. E tudo isso deixou para nós um ensinamento. E depois veio Emmanuel, depois veio André Luiz, Humberto de Campos, não é? Nos mostrando que todos esses dois aspectos são fundamentais. Então, graças à mediunidade de Chico, nós tivemos esses três grandes autores instruindo a humanidade para sempre. Ao mesmo tempo, médiuns no mundo inteiro recebendo necessitados, que é o que mais esse mundo precisa. Hoje em dia, Então, então, pois não. não, se hoje a parte mais física, assim, seria menos importante, então, no caso, é isso? Não é menos importante, no sentido
condição humana geral, a condição mediúnica que é a mais relevante. Tanto a instrução pelos espíritos mais elevados e preparados, cultos da cultura que importa ser espalhada no mundo. Ao mesmo tempo, o acolhimento aos sofredores do outro lado. Agora, a mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, eu posso ter um médium de materializações. Esse médium tem uma mediunidade de ectoplasmia e, através da mediunidade de ectoplasmia, uma equipe da espiritualidade poderá ajudar na saúde de uma infinidade de pessoas. Então, é mediunidade de efeitos físicos, mas totalmente voltada para a caridade. Agora, se um grupo de trabalho de um centro espírita, se possível, se organiza para desenvolver aspectos ligados à mediunidade de efeitos físicos, criando como que um laboratório do mundo invisível para esta finalidade, é de muito boa como que procedência, é algo que vale a pena, mas não é o que vai ser para o grande cenário das necessidades humanas. Então, pesquisa na ciência espírita é perfeitamente válido com grupos bem intencionados, se possível, dentro da estrutura da casa espírita. Podemos até pensar nisso, né? Mas nunca em substituição ao trabalho de caridade. Não que a pesquisa séria no âmbito da mediunidade de efeitos físicos não seja para caridade futura. Tanto é que eu lembrei a ideia dos tratamentos de cura. Então, é apenas para não ocupar, talvez, o espaço que mais precisa de desenvolvimento, que é o que auxilia os doentes que estão por aí multiplicados no mundo todo. Muito obrigada. De nada, obrigado a você, Priscila. Doutor Sérgio, os médiuns, eles podem escolher, assim, essa capacidade de trabalhar nesses níveis diferentes, ou é algo que eles têm, que vão descobrir como usar a serviço de... Rose, de certa maneira, eles vão e descobrindo, tanto quanto aqueles que estão ao seu lado, sejam familiares, amigos, sejam aqueles que os recebam na instituição espírita, cada caso é um caso. Há, estatisticamente, uma maioria. Mas a ideia que está por trás da sua pergunta, Rose, é que os médiuns, em geral, foram preparados para isto. Há uma programação no mundo espiritual que precede a própria reencarnação. De tal maneira que quem vem para trabalhar pela ectoplasmia e por ela uma condição excepcional, por exemplo, de materializações luminosas ou da mediunidade de cura, né? Vai trabalhar nesse cenário. Tanto quanto outros vão poder trabalhar recebendo mensagens de instrução e escrevendo livros, desde que de qualidade. Porque escrever, todo mundo escreve. O que nós precisamos é tanto uma coisa como outra, no sentido de uma mediunidade realmente proveitosa para as pessoas de uma comunidade e, dependendo do alcance, para o mundo inteiro. Agora, isso tudo é tratado de véspera. Isso tudo, inclusive, Rose, tem a ver com
condições de cada médium, no Hum. sentido de condições morais, no sentido daquilo que ele deixou em suas pendências kármicas. Porque os médiuns não são, em geral, espíritos missionários, nem dirigentes espíritas, nem expositores espíritas. A ideia qual é? Nós ganhamos a ferramenta mediúnica, ganhamos os conteúdos espíritas para nos tornarmos pessoas melhores e pessoas, por isto mesmo, mais úteis, mais amorosas e dedicadas ao bem alheio. E a mediunidade é o instrumento mais fácil, mais comum que nós ganhamos. Mas a imensa maioria dos médiuns são devedores da humanidade. Como diz Emmanuel, somos devedores da multidão. Uhum. Obrigada. Tá certo, Rose? Certo. Eu tenho mais perguntas também sobre isso. Ah, Na semana que vem, anota, Rose, tá bom? eu faço isso. Tá bom, Tá? então. Porque na Ok. sequência nós já vamos para o tema número Vai 3. esclarecer. As Certo. perguntas sobre tudo isso serão válidas sempre, Ok, tá bom? tá bom. Obrigada. Nada, querido. Muito bem, meus amigos. Estão todos bem? Eu acho que agora nós podíamos fazer aquele momento, não é? Chamado da corrente magnética, lembrando que somos um grupo familiar, que todos somos doadores de bons fluidos, todos podemos fazer e acompanhar uma prece coletiva, e claro que a espiritualidade que nos abraça, ela está trabalhando o tempo todo. E agora nós podemos deixar a apostila, o estudo, e nos prepararmos para uma doação fluídica, a mais proveitosa a partir de qualquer um de nós, na verdade, de todos nós. E aí, então, nós vamos nos tornando úteis nas mãos destes benfeitores que já estão conosco desde cedo. Então, eu vou pedir à Luciana que possa cantar uma música, e aí nós vamos fazer uma pequena prece, ela vai cantar uma última, e aí nós já vamos nos despedindo. Eu sei que ninguém quer se despedir, mas que bom, né? Vamos cuidando também do nosso tempo e fazendo com que os minutinhos sejam sempre os mais proveitosos. Tá bom, gente? Que todos tenham a água, especialmente agora. Então, Luciana, por favor. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor,
e Deus no coração. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Que assim seja. Que assim seja mesmo, né? Pois bem, meus amigos, nós vamos buscando a lembrança do Divino Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, a Divina Senhora do infinito amor pela nossa humanidade, do querido irmão José, José da Galileia, daqueles apóstolos do amor, da caridade, dos discípulos convidados por Jesus para estarem percorrendo todos os caminhos na Judéia, na Galileia, naqueles lugares sagrados, em Jerusalém. E nós vamos como que nos transportando, procurando lembrarmos de todos eles, vê-los trabalhando, sentindo toda a sua dedicação, marcando para sempre a história da humanidade pelo seu trabalho amoroso. E nós hoje aqui, Jesus, pedimos licença para, em reunião espírita de estudo, lembrando as profundas dificuldades vividas na Terra hoje em dia, o drama das guerras, de uma violência sem fim, as dificuldades das doenças, doenças do corpo, transtornos mentais, em expressão avassaladora, visitando homens e mulheres, adultos e crianças, por anos a fio, em qualquer lugar do mundo. Tanto quanto, Jesus, as vítimas dos acidentes, dos transtornos hoje em dia tão sérios e abrangentes, quanto a natureza, episódios na África, no Havaí, nos Estados Unidos, na Europa. A nossa intenção, Jesus, é que nos vejamos como colaboradores do bem, doando o nosso melhor fluido, as moléculas sadias capazes, uma vez abençoadas por Ti, serem úteis na recuperação da saúde humana de nossos irmãos em qualquer lugar do mundo, tanto quanto os doentes no mundo espiritual, em um número ainda muito mais expressivo. E o nosso coração vai se tornando mais alegre, sereno, confiante, sentindo-nos abençoados por Ti, quando adentramos de mãos dadas ao imenso cenário da caridade neste mundo que é de todos. Aqui estamos nos lembrando da vida humana em
todas as famílias, lares, contextos, bairros, cidades, na grande civilização que temos hoje no mundo. A maior parte dela vivendo aflições e dores. Por isto, mesmo pequeninos, aqui estamos abraçados, desejando, numa expansão de nós mesmos, dedicarmos o nosso melhor daquilo que é divino em todos, herança de nosso Pai, em tuas mãos, para que tudo seja de acordo contigo, tanto quanto destes mais lindos espíritos que nos vão conduzindo aos cenários da caridade, do amor ao próximo, da pacificação, do progresso, da luz e da verdade. Agradecemos, Jesus, a presença dos benfeitores. Aliás, alguns deles, aqueles que citávamos há pouco. Que tudo seja uma comunhão linda, profunda, definitiva, entre nós aqui neste grupo, mas entre nós, sobretudo, e estes espíritos tão queridos, que apesar de tanto adiantamento, nos vieram abraçar e agradecer a humilde, pequenina contribuição na seara do bem, do amor e da luz. Muito obrigado, amigos espirituais. Luciana. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Estão todos bem? Podemos interromper agora a gravação.